Turma, tudo bem com vocês? Eu vou gravar um vídeo aqui de uma funcionalidade bem interessante quando a gente está querendo trabalhar com data no Power BI e a gente não está ainda, né, alguma intimidade para codificar usando a linguagem DAX, né? Isso ajuda muito e me ajudou muito no início da minha carreira, porque a gente acaba entendendo o racional do negócio sem codificar e depois a gente aprende a codificar e realmente fica mais fácil quando a gente já tem o racional na nossa cabeça, né? A gente entende como a ferramenta funciona e depois a gente vai codificar e torna o negócio mais suave, né? O aprendizado mais suave, né? Então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Muito interessante isso aqui, pouca gente usa. Eu mesmo só fazia minhas medidas utilizando o DAX quando eu passei quando eu conheci essa ferramenta, né? Essa funcionalidade, eu passei a usar bastante e de fato tem me ajudado muito e economizado tempo, né? Mas a gente precisa só entender quando que a gente pode usar e quando não pode usar, tá? Então vamos lá. Esse vídeo vai ser um pouco curto porque ele tem essa questão da simplicidade, né? Então vou botar aqui ó, um cartão, certo? E eu tenho uma medida já com soma de vendas aqui, beleza. Então aqui essas minhas vendas, ela tem venda até hoje, né? Tem venda até hoje, que eu fiz a atualização da minha base aqui para gravar meus vídeos. Então a gente tem data de venda até hoje aqui, tá? Se eu botar aqui, ó, tá aqui, ó, domingo 26 de janeiro. Eu acabei de atualizar minha base. Então, o que que a gente precisa, o que que a gente vai, qual é o nosso contexto aqui? Eu tenho um cartão aqui que eu tenho todas as minhas vendas da minha base inteira, né? Eu não tenho nenhum filtro de data aqui, né? Então, tudo que tem de venda nessa base está aqui nesse número. E a gente sabe que a gente, muitas das vezes, no nosso cenário no dia a dia, a gente precisa fixar um período de data, né? Por exemplo, se eu quisesse colocar nesse cartão aí apenas as vendas do último ano, né? Nos últimos 365 dias. Se eu quisesse colocar também em outro cartão as vendas deste mês, apenas do mês corrente, ou apenas desta semana, ou apenas dos últimos 3 meses, ou apenas dos últimos 2 anos, ou apenas qualquer referência de data que a gente precisasse usar desta maneira, né? Como é que a gente faria isso aqui? Por um exemplo, né? Aqui, vou copiar, colar, né? E eu tenho uma outra medida aqui, que é uma medida da soma de vendas do do mês atual, né? né? Desse mês, na verdade, desse mês, né? Dessa data, essa nome está errado aqui, né? É o mês atual. Né? O acumulado mês atual, né? Acumulado do mês. Então o que acontece? Se eu quisesse fazer esse acumulado do mês aqui, nada mais nada menos que é tudo que eu vendi neste mês, né? Essa medida aqui, ela media exatamente isso. Eu estou dando um calculate na minha soma de vendas, né? Minha medida, soma de vendas, e eu estou usando essa expressão aqui que ela retorna a somatória de venda até a data atual no mês que você está selecionando, né? No mês, né? No mês corrente, no caso, que você está usando no contexto. E ele faz a mesma coisa, certo? Se eu colocar essa medida aqui, ó, ele vai me trazer em branco. Por quê? Porque eu não tenho o mês selecionado, tá? Mas se eu colocar um filtro aqui, né? Vou botar um filtro para a gente entender aqui, tá? Ó, vou botar um filtro aqui e eu vou adicionar aqui o ano e o mês. Um ano e o mês. Tá? Então, por exemplo, se eu botar 2025 aqui, se eu botar 2025 aqui, vou selecionar só o janeiro aqui, né? Aqui, só janeiro, pronto. O que ele fez? Ele me trouxe o acumulado do mês de janeiro, né? Fevereiro a gente não tem venda em 2025, e aqui em janeiro. Eu vou deixar isso aqui por enquanto, para que a gente consiga é, fazer a diferença, né? Então, essa aqui eu tenho a somatória do acumulado do mês até o dia 26, e aqui eu tenho, pelo
motivo da gente estar utilizando janeiro, né? Tá selecionado janeiro, ele também colocou o mesmo valor aqui. Por quê? Porque eu estou dando filtro para essa medida, para esse visual agora. Então, é janeiro. Porém, a nossa brincadeira aqui a gente precisa entender que o mês de janeiro é 43335 milhões. Beleza. Como é que eu faço para fixar essa medida aqui, que tem a soma de vendas e não a soma de vendas do mês atual, né, o acumulado do mês, sem fazer o DAX, né? Sem utilizar medidas que eu tenha que codificar, tenha que ter um conhecimento na linguagem DAX. É muito simples, pessoal. Ó, eu deixo a própria soma de vendas mesmo aqui, ó, tá? A soma de vendas. E nesse eu deixo selecionado esse cara aqui, né? Eu estou selecionado, o que está do mês, o acumulador do mês está em branco, porque eu não tenho um filtro, né? Ele precisa do filtro. E eu venho aqui, ó, pessoal. Muito simples. Eu, nessa barra lateral do Power BI aqui, eu faço filtros, ele me permite que eu consiga fazer filtros do jeito que eu quero, a partir do momento que a gente saiba utilizar ele corretamente, certo? A gente te dá muita possibilidade. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar a data no filtro, certo? Adicionei a data no filtro, certo? Vou botar até aqui mais pertinho, para a gente ver. Adicionei a data no filtro. E aí aqui, a gente vem utilizar essa funcionalidade aqui, ó, data relativa. Ele fica por padrão assim, em filtragem básica, e a gente vem e seleciona data relativa. Quando a gente coloca data relativa, ele nos permite, ele habilita esses três campos, que é está nos últimos, está neste e é na próxima. Então, para eu atingir o mesmo objetivo do mês atual, eu posso simplesmente dizer o seguinte, está neste, e eu seleciono o mês e aplica o filtro. Quando ele aplica o filtro, o que ele vai fazer? Ele colocou exatamente o mesmo número que estava aqui quando eu selecionei o mês de janeiro, que é exatamente esse aqui, ó, 43335, 43335. Aqui, nessa medida, ele fixou este filtro aqui. Então, eu vou atingir o mesmo objetivo sem fazer uma medida DAX, né? Aí a gente fica livre para o que a gente quiser depois desse conhecimento, né? Eu vou copiar e colar esse aqui e agora eu não quero mais o mês, né? Eu não quero este mês. Eu quero por um exemplo, pessoal, olha que legal. Está nos últimos 15 dias. Um exemplo. Se eu aplicar aqui, ele vai fazer a somatória da minha base a partir de hoje, né? Porque a gente não tem filtro, ele está pegando os últimos 15 alguma coisa, dias, mês, ano. Então ele está pegando a referência o hoje, a data de hoje, certo? Então você pode ficar à vontade aqui para brincar do jeito que você quiser. Só que, quando você selecionou o mês, o ano de 2024, ele ficou em branco. Pois é, ele ficou em branco porque ele saiu do range que você configurou. Certo? Ele saiu do range. 2024, ele extrapolou os últimos 15 dias e extrapolou o mês atual. Por isso que ele fica em branco, tá certo? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa esse filtro aqui. E repare que quando esse aqui, que está com a medida da somatória acumulada do mês atual, ele pegou e somou todos os meses de 2024 e acumulou, certo? O que ele fez aqui, ó, vou pegar só o janeiro. Ele trouxe o acumulado do mês de janeiro de 2024. Então, essa medida aqui, ela permite isso, né? A medida permite isso, calculado com DAX. Esse filtro aqui, quando a gente utiliza ele não permite. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá certo? Então, pessoal, ó, isso é muito legal, isso é muito útil, né? No nosso dia a dia, porque geralmente a gente usa essa funcionalidade aqui quando a gente quer fazer um painel que o usuário não interaja nele, certo? Aí a gente costuma usar esse negócio nesse contexto, quando a gente tem um painel que fica lá paradinho e ninguém interage com ele, para sempre ver um período determinado. Aí nesse caso aqui, como a gente costuma usar, aqui eu estou com este mês, aqui os últimos 15 dias, e eu posso vir aqui
né? Eu copiei e colei aqui e eu posso vir o seguinte, eu quero nos últimos, é, eu quero, eu quero nos últimos 3 meses que apareça ali. Eu pego dias, mês, semana, por exemplo, semana, vamos lá, pega a semana aqui, ó, 3 semanas, né? E eu pego aqui, aplico e ele me traz aqui a somatória de venda das últimas 3 semanas, tendo sempre como referência a data de hoje, certo? E aí, a gente, com isso aqui, a gente consegue fazer muita coisa legal para painel que não tem interação do usuário. Mais uma vez, isso aqui a gente usa para entregar ao usuário um painel que ele não precise interagir e precisa fazer uma análise só com um contexto fixo lá, né? Um período fixo, que é, eu quero sempre ver os últimos 3 meses de venda para que eu preciso comparar com alguma outra coisa. Pronto, isso aqui você consegue fazer. Agora, se ele for interagir e colocar outros períodos que fuja do período que está configurado no seu, extrapole o período que está configurado nesse filtro aqui, ele vai ficar em branco e não vai funcionar. Ele não é indicado para isso. Beleza, pessoal? Bom, esse é um vídeo bem rapidinho que é para mostrar uma funcionalidade que deve ajudar muita gente, porque me ajudou bastante quando eu comecei a utilizar e ele entrega facilidade sem fazer, sem codificar com a linguagem DAX, né? Pois beleza, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder, dá um like aí, compartilha e curte para a gente continuar fazendo vídeo aqui para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima, pessoal.